Muitas pessoas enxergam Deus como um pai amoroso, misericordioso e sempre perdoa os erros dos seus filhos, dando a eles uma segunda chance. E realmente, Deus é assim mesmo. Mas ele não faz somente isso. Diferente de muitas pregações e livros que dizem por aí, a Bíblia deixa claro que Deus também se ira. E saber disso é muito importante, que possamos entender quem Ele é, quem nós somos e o que devemos fazer para ter um relacionamento com Ele. Diferente da ira dos homens, que é impulsiva e vingativa, a ira de Deus é justa. E mesmo assim, ela serve para mostrar que precisamos corrigir as nossas vidas e que o mal não vale a pena. Resumindo, irmãos, a ira de Deus é uma reação ao pecado que tem um poder destrutivo. E se ele não se irasse, seria conivente com a maldade do homem. Por isso, a Bíblia diz que o Senhor é santo e justo e fiel, e que o pecador merece colher as consequências de suas decisões erradas. E como muitos cristãos não conhecem essa característica de Deus, nós vamos abordar toda a verdade neste vídeo. A santa paz de Deus, querida irmandade e apreciadores da graça de Deus, sejam todos bem-vindos ao nosso canal da Família Cristã. Antes de tudo, queridos, acione o sininho e dê seu joinha neste lindo vídeo que vamos abordar para toda a querida irmandade. O Antigo Testamento está cheio de histórias onde povos inteiros foram castigados por dois motivos principais. O primeiro motivo foi a ira de Deus, que era derramada sobre as nações que não acreditavam no seu nome, que adoravam outros deuses e perseguiam o povo de Israel. E um dos exemplos mais conhecidos da Bíblia é o das 10 pragas do Egito, que destruíam todo aquele reino. Além de escravizar os hebreus por mais de 400 anos e se recusar a libertá-los, essa nação vivia uma vida cheia de imoralidades e de idolatria. Por isso pagaram um preço muito alto. Já o segundo motivo que fazia o Senhor derramar sua ira era quando seu povo quebrava a aliança que havia feito com ele. Não foram poucas as vezes em que os hebreus foram castigados pela ira de Deus. Por causa da sua desobediência, infidelidade, falta de fé, o livro de Números, por exemplo, mostra que, mesmo depois de ver todas as maravilhas que o Senhor havia feito para libertá-los do Egito e durante a caminhada no deserto, o povo hebreu se revoltou, quis apedrejar Moisés e o seu irmão Arão. Aquelas pessoas foram tão ingratas ao Senhor que chegaram a sentir saudade do tempo em que era escravo do Egito e desejaram morrer. Deus então se irou e fez então um juramento a Moisés. Veja o que ele disse a Moisés: juro pela glória do Senhor que enche toda a terra, que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais miraculosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova, e me desobedeceram 10 vezes, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi, com juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá. E você pode estar pensando, irmão, pode estar pensando, irmã: ah, irmão Paulo, mas isso aconteceu antes da vinda de Jesus, que só pregava o amor e a misericórdia. Existem também aqueles que dizem que o Deus do Antigo Testamento não existe mais e que o Deus de hoje é diferente. Mas isso é um grande engano, porque a Bíblia diz que Deus não muda. E a prova disso é que o apóstolo Paulo disse no Novo Testamento que a ira de Deus se manifesta contra toda a impiedade e injustiça dos homens. Isso significa
que todos nós, sem exceção, estamos condenados a sofrer as consequências da ira do Senhor, pois todos nós pecamos contra Ele e fomos separados da sua glória. E a única razão pela qual o Senhor ainda não nos destruiu se chama Jesus Cristo. Foi por causa do seu sacrifício que nós fomos salvos da condenação eterna e reconciliados com o Pai. Vamos ver o que escreveu o profeta Jeremias? Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renova-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Mas existe um detalhe nisso que as pessoas não costumam prestar atenção. O livramento que Jesus nos dá através da sua morte é um livramento condicional, ou seja, só seremos livres da ira de Deus se estivermos ligados a Cristo e obedecendo seus ensinamentos. Veja, irmão, veja, irmã, o que a Bíblia diz a este respeito em Romanos 5, versículo 7. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Romanos 5, 7 ao 10. Ou seja, nesse exato momento, Deus está irado com todo mundo, e o furor da sua ira, que é pior de qualquer outra sentença, só não nos destrói completamente por causa da graça de Jesus. Mas, então, o que acontece com as pessoas que não aceitam Jesus como seu fiel Salvador e não andam de acordo com a sua palavra? Como fica aqueles que, com mais que sejam avisados, com posturas negando a graça de Deus está lhe oferecendo, eles preferiram virar as costas para o Pai, e por isso sofrerão as consequências de suas escolhas. E a Bíblia nos mostra que o juízo de Deus sobre essas pessoas pode ser derramado de diversas formas na esperança em que elas se convertam dos seus maus caminhos. Ele pode permitir que tenham perdas, doenças, fenômenos naturais e tudo mais que está acontecendo atualmente no mundo. É claro que nem sempre as tragédias vêm da parte do Senhor, mas Ele pode usá-las sim para nos quebrantar, atrair a nossa atenção para Ele. E por isso que tanto no Antigo ou no Novo Testamento existem novas advertências, para que não brinquemos com as coisas de Deus. Veja o que o apóstolo diz em Gálatas 6. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, precisamos entender, Deus se ira contra aquele que tinha um relacionamento com Ele, mas se desviaram e agora decidiram permanecer nos pecados, que antes eles tinham sido libertos. Veja o que está escrito, irmãos, em Hebreus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quão mais severo castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou ao Filho de Deus, que profanou o sangue da aliança pela qual ele foi santificado, e insultou o Espírito da graça? Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, e eu retribuirei. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair
nas mãos do Deus vivo. Irmão, irmã, eu sei que essa mensagem é muito forte e que pode trazer preocupação ao seu coração, mas essa não é a intenção de Deus. Ele não deseja que você o sirva com medo, mas sim porque você sente prazer e externa sua presença, e porque você ama sua palavra. A ira de Deus não terminou com a morte e a ressurreição de Jesus, mas nem por isso você precisa viver debaixo dela. Para isso, você precisa se arrepender de coração e entregar verdadeiramente a sua vida para Ele. Claro que em alguns momentos você e eu vamos falhar e vamos acabar desagradando o Senhor, porque nós somos seres humanos e erramos até mesmo quando temos intenção de acertar. Não é verdade? O próprio apóstolo Paulo disse bem assim: ai de mim, porque sou um miserável pecador. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal eu estou sempre fazendo. Então, nós só atingiremos a perfeição quando recebemos a vida eterna ao lado de Deus. Mas até que esse dia chegue, precisamos lutar com a nossa carne, buscar fazer o que é certo. E quando pecamos, devemos reconhecer o erro e se arrepender, fazer o possível para não voltar a cometê-lo. E acima de tudo, eu quero que você saiba que Deus é bom. Deus é misericordioso, Ele conhece o nosso coração e Ele reconhece o nosso esforço na luta contra o pecado. Por isso, se você buscar agradá-lo em todo tempo, Ele cuidará de você e Ele é quem vai te fortalecer. Deus sempre justo e nunca age de forma desonesta. Ele retribui a cada um do jeito que merece. Deus é o juiz que não comete erros. Ele castiga quem peca, mas perdoa quem se arrepende. Mas a Bíblia diz que um dia a porta da graça irá se fechar, e aqueles que rejeitarem o convite de Jesus para a salvação sofrerão com a ira de Deus, que será derramada na grande tribulação. Durante esse período terrível, o mundo experimentará tragédias e sofrimento como nunca antes, com as aberturas dos 7 selos, o soar das 7 trombetas e o derramar das 7 taças do Apocalipse. Por isso, não deixe para depois. Se você entregar sua vida para Jesus hoje e crer nele como seu fiel Salvador, você será salvo por meio da sua fé e não pelas suas obras. E quando você partir dessa terra, terá um lugar reservado na eternidade com Deus. Se você dizer sim para Jesus, você começará a viver a plenitude do seu amor. Mas se você disser não, poderá ser a pior escolha da sua vida. Jesus está te chamando, então atenda o seu chamado. Ele te ama, irmão. Ele te ama, irmã. Irmãos, que reflexão linda, que parte maravilhosa sobre a ira de Deus. Podem perceber, irmãos, nesta reflexão, ou nessas palavras bíblicas, irmãos, em que Jesus, ele se ira, Deus, ele se ira, mas ele é misericordioso. Aquele que não se arrepende e continua fazendo o mal, a ira cairá sobre ele. Mas aquele que se arrepende, este sim, Deus o perdoa. Irmãos, fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Jesus Cristo.